fui acessar os fabricantes lá para ver o que eles tinham de novidade, né? Opa, desculpa. Eu vou passar para vocês aqui um dos fabricantes que eu mexi bastante tempo e uma novidade que vocês vão começar a ver com muita frequência aí nos equipamentos novos. Isso é uma tendência aí para o nosso dia a dia. E, eles geralmente são parrudos, né? Quando a gente está trabalhando com indústrias, com equipamentos mais pesados, a gente trabalha com no-break com uma potência maior, né? Da 30 kVA, 45 kVA, 50 kVA, dependendo do tipo de no-break, e eles são realmente mais parrudos. Agora, existem no-breaks de 1 kVA, por exemplo, que é só para, na hora que acabar a energia na hora que você está trabalhando, ele segurar lá para dar tempo de você salvar as coisas e poder desligar, por exemplo. Mas depende muito do tipo de segurança que você quer para o seu sistema, tá? Olha lá, e aí máquina de impressão é fogo, pessoal, porque a gente já recomenda não deixar as impressoras nos no-breaks devido ao quanto que ela consome, mas aí nesse caso acho que é uma necessidade da empresa manter elas funcionando, né? Deixa eu parar aqui e voltar a compartilhar o documento. Eu vou iniciar. Vou colocar aqui para gravar. Bom, então, voltando lá, bom dia para todo mundo. Quero saber de vocês. Vocês fazem ideia do que é o IoT? O IoT? Davi não. Félix está escrevendo. Vou esperar um pouquinho. Internet das coisas. Ótimo, Félix. Isso mesmo. E o que é isso? Porque o Félix ele trouxe a tradução do IoT, né? Internet of Things, mas o que isso significa pra gente? Tudo conectado, tudo conectado à internet, tudo conectado, permitindo acesso para a internet. E aí lembra que eu falei que eu fui dar uma olhada nos fabricantes para ver o que eles estavam trazendo de novidade, e fui na Egetron, que é um dos no-breaks que eu usava que eu dei muita manutenção, e no Egetron eles trouxeram lá que todas as linhas deles agora saem com IoT. Qual que é a vantagem de ter tudo conectado na internet hoje? A indústria, a empresa, pode criar lá um ambiente onde a equipe de manutenção consegue monitorar em tempo real toda a linha de no-break que ele tem lá instalada. E isso vai trazer para velocidade de atendimento, vantagens na hora de fazer uma preventiva, tomada de decisão para problemas que podem surgir. E isso já veio sendo tratado desde 2008, a gente já tinha isso na área de TI. Então, como que era feito isso na área de TI? Os servidores, IBM, HP, qual mais? O Dell, até o servidor Dell já tinha isso. Tinha um sisteminha que a gente chamava de gerenciador. E aí, esse gerenciador, nós conseguíamos identificar toda a informação do hardware, como que ele estava funcionando. Eu conseguia desligar o equipamento da sala do operador, eu não precisava ir até entrar no data center para poder desligar esse equipamento, eu conseguia fazer tudo isso remotamente. Qual que era a grande vantagem para fazer isso? Você pode fazer remoto, então o técnico que ia fazer a manutenção falava para o cara, olha, desliga o servidor
com o nome tal, desse número de série, o cara lá mandava desligar e só o técnico precisava vir lá e fazer a manutenção. Não tinha riscos dele errar lá o hack que ele ia mexer. E à medida que foi se aperfeiçoando isso, a gente conseguia ter um controle maior de quem entrava, quem saía, o que fez, o que deixou de fazer em todo o processo. Só que, para que isso funcionasse, eu precisava ter uma rede separada. Não era a mesma rede de operação da máquina, não tinha a mesma rede de operação. Eu precisava criar uma outra rede, então um outro grupo de switch, um outro sistema de cabeamento. Eu tinha que duplicar essa rede para fazer essa gestão. Então muitos equipamentos tinham funcionalidade, mas não era utilizado. Agora, com a questão da internet das coisas, o que o pessoal começou a perceber? Peraí, eu não quero criar uma outra rede para funcionar, eu preciso colocar todo mundo na mesma rede, aí eu libero o acesso para isso. E aí o IoT vem trazendo essa novidade, que é conectar os equipamentos na internet para a gente poder fazer o gerenciamento, poder trocar informações dentro de toda essa grande rede que é a internet. E a partir daí, o IoT vai trazer um conjunto de dados muito grande, que o próximo passo vai para o Big Data, que é uma parte lá do pessoal que faz estudo de banco de dados e o estudo de informações, vem para o Big Data com esse conjunto de informações. Esse conjunto de dados que a gente consegue levantar, traz para uma outra etapa, que é a inteligência de negócio. Então, como que isso seria no caso dos no-breaks? Eu consigo um conjunto de informações muito grande, então, vamos pensar assim, eu consigo um volume de informações muito grande do no-break, velocidade, frequência, alarmes, defeito, eu coloco tudo isso num grande banco de dados, gerencio todo esse banco, e quando eu pego esse conjunto de banco de dados, eu posso tomar a decisão, olha, meus no-breaks da Ingetron, a cada 3 anos tem que trocar a peça X, a cada 4 anos tem que trocar a peça Y, e assim vai. Coloquem aí para mim outras funcionalidades que vocês conseguem pensar sobre a aplicação do IoT. Então, tudo estando conectado traz uma grande vantagem, isso mesmo. Olha lá, gerenciamento do sistema da máquina, saber a saúde de cada componente, e isso vocês vão ver que os projetos voltados para a área de eletrônica, eletrotécnica, começam a partir com essa necessidade de eu saber cada componente como está o comportamento dele. Saber o nível de tensão, saber o nível de tensão de entrada, tensão de saída, corrente, e tudo isso vai vindo com mais facilidade, com mais soluções para o nosso dia a dia. Beleza? Davi escrevendo, esperando um pouquinho. Para precisar de saber com antecedência que componente está. Exatamente. E quando começaram a lançar isso, só para vocês terem uma ideia, a IBM ela usava isso como parte da venda. A gente consegue saber predizer quando o HD vai falhar, quanto tempo ele tem de vida útil aí para funcionar e continuar a sequência. Então, era um diferencial de mercado, e isso eu estou falando de 12 anos atrás. Agora a coisa já tem que ter, né? Não é mais um diferencial, ou tem ou tem.
O Félix também escrevendo um pouquinho. Exatamente. A monitoração vai ficar mais prática para esses diversos sistemas. Qual que é o grande... esse é o ponto ótimo da coisa. Qual que é o grande problema aí, pessoal? Como eu tenho uma monitorização maior e uma forma de gerenciar maior, o meu técnico, logo vai poder... Ele não vai precisar ir até o local para fazer o diagnóstico. Esse diagnóstico já vem com base nos relatórios, com base em informação. Então a própria máquina já sabe o que está acontecendo. Aí o técnico só vai lá para fazer a troca efetiva do equipamento, da peça que está com defeito. Então isso é uma coisa que vai acabar mudando. E qual que é o impacto disso para negócios, né? Vou pensar agora como empresa. Antigamente, quando eu ia fazer um atendimento de um no-break avulso, né, que eu tinha, para eu sair da minha regional e ir até o cliente e fazer esse atendimento, ele já tinha que desembolsar R$300 para eu fazer o deslocamento até lá, fazer o diagnóstico e depois aí emitir o orçamento lá das peças que tinha que trocar. Hoje, agora, nesse caso, esse deslocamento de sair daqui e até lá não vai ter mais. Então, meu cliente não precisa pagar. Entretanto, eu posso utilizar isso como parte técnica e falar, ok, eu faço o gerenciamento para você, eu faço o gerenciamento do seu no-break para você. Minha equipe de técnicos está preparada para poder fazer o atendimento. Então perceba que o negócio vai mudando, conforme a tecnologia também vai avançando, a gente vai dando oportunidades para eles, né? Tudo bem? Bom, qual que é a função do no-break? Realizar o suprimento temporário de energia do sistema, fazendo isso de forma automática. Eu não preciso apertar nada, a hora que caiu a rede, ele tem que entrar e assumir, segurar por um tempo determinado. No caso do banco, que a gente trabalhava, o banco a gente tinha que garantir o fornecimento por 2 horas. Então existia lá que o no-break ele estava dimensionado para durante 2 horas segurar as máquinas que estavam conectadas neles. E aí, a cada dia, cada mês lá, cada 6 meses a gente ia lá para verificar se os nossos usuários, queridos usuários, não fez a besteira de colocar coisas que não devia naquele no-break. Porque muitas vezes a gente fala, não, faz a instalação elétrica de um ponto, eu preciso de um ponto aqui. A empresa terceira já sabe o que é, como que ela pode fazer, como que ela pode agir. Só que no dimensionamento, tá lá, eu tenho 15 máquinas para esse no-break. Se você colocar mais 5 máquinas no no-break, vai fazer diferença? Provavelmente não, mas o tempo que ele vai suportar vai ser menor do que se tiver só com as 15 que foi dimensionado. Então, esse impacto causava muito problema para nós. Então, quando acabar a energia, ele vai segurar, vai manter as máquinas funcionando, só que o que era previsto para 2 horas vai levar 1h40, por exemplo. E o projeto ele é feito dimensionando o no-break para aquele período que a gente quer garantir para aquele número de máquinas. E aí o no-break ele vai poder ser separado, ser dividido em 3 categorias. Online, a rede só é alimentada pelas baterias. Stand-by, alimentação pela rede elétrica passa pela bateria em caso de queda. E a linha interativa, que seria um meio termo entre o online e o stand-by. Mas só mostrar, né? Então, o primeiro caso aqui, o online. Então, eu tenho a rede elétrica, vai passar pelo banco de baterias e aí vai para o inversor para poder fazer o acionamento do sistema. Então, esse seria o online. O segundo caso, que é o stand-by, a rede elétrica passa pelo banco de baterias, vem para o inversor. Então, tem 2 situações. Enquanto eu tenho fornecimento de rede, deixa eu pegar a minha setinha de novo. Enquanto eu tenho fornecimento de rede elétrica, a bateria só está recebendo lá a carga, mais nada. E a rede elétrica vem direto para o chaveamento e vai para as máquinas. Quando cai o fornecimento de rede elétrica, a bateria
manda para o inversor manda para o chaveamento, que aí esse tem a função de, agora estou sem rede elétrica, jogo para o inversor. Estou com rede elétrica, volta para o inversor. Uma das coisas que vocês vão perceber, não é no instante que a rede elétrica volta que o sistema já muda. Existe um tempo que ocorre entre o no-break sair e deixar a rede voltar. Esse tempo a gente chama de sincronismo. Porque a rede elétrica pode voltar com a fase está oscilando lá no tempo e está diferente do que o no-break gerou. Então o no-break vai esperar no instante que as fases estiverem sincronizadas e aí ele libera o acesso para a rede e ele sai, o no-break volta só a carregar as baterias. E o último caso, é um pouco mais complexo, eu tenho aqui, a ligação não ficou legal, eu tenho aqui a minha rede elétrica, então eu tenho lá os pontos da minha rede elétrica conectados, mandando direto para o chaveamento, então eu recebo lá direto para o chaveamento, a minha bateria é alimentada por essa rede elétrica, vai mandar para o inversor, e eu tenho um cara que é responsável por verificar quem está na rede. Então, quem está recebendo a rede, se eu estou com o sinal da rede ou não. Aí é como se fosse um sensor lá que está medindo a tensão entre as fases. O do serviço é assim, né? Ele fica medindo e aí ele corta. Perfeito, Félix. E aí, esse sistema vai trazer lá as informações lá para a gente poder trabalhar em cima do circuito. Então, lembra o que eu tinha comentado. Conhecer o diagrama de blocos começa a nos dar a informação de como que eu vou fazer a manutenção desse tipo de no-break. Agora, como que é constituído o no-break lá na estrutura como um todo, né? Então eu tenho lá a entrada da rede elétrica, essa entrada 110, 220, depende do tipo de entrada no no-break. Ele vai passar por um retificador. Por quê? O retificador, ele tem a função de retificar a tensão de entrada e torná-la ela corrente contínua, para fazer o carregamento, a carga da bateria. Então ele vai carregar essa bateria. O inversor tem a função de pegar o sinal DC, a forma de onda DC da bateria, e converter esse sinal para um sinal alternado. Então ele vai gerar um sinal alternado aqui. Esse sinal alternado vai passar por um filtro capacitivo para poder reduzir lá o ripple, poder garantir a forma de onda desejada, e ele emite isso para a rede elétrica. E aí eu tenho o chaveamento. O chaveamento, ele vai escolher se vai trabalhar com a bateria ou se ele vai trabalhar com a rede elétrica. Isso ele vai definir, ele vai escolher qual o filtro devolve. O filtro ele corrige as imperfeições do que o inversor mandou na variação da tensão, Félix. É isso que você queria ver? Isso. O inversor, ele pega a tensão DC e converte isso em AC. Ele gera o AC para ele. Lembra que é por causa do pulso lá, da frequência que eu quero, e ele faz isso pela modulação por largura de pulso, lá pelo PWM, que a gente viu nas últimas aulas aí. Então, ele modulando, ele consegue fazer a forma de onda. Tá bom? Bom, passou pelo filtro, o filtro melhorou lá o sinal, e aí ele vai para a rede. E a chave tem a função, olha, não, estou com a rede elétrica aqui, está tudo bem. Deixa a rede elétrica funcionando. Não, caiu a rede elétrica, muda para a bateria e ele deixa funcionando. Isso é muito rápido de fazer. Existem outras situações que a gente vai no quadro elétrico ver isso. No quadro elétrico, a gente tem a chave inversora lá do quadro para definir o quê? Se eu estou apontando para o no-break, então a hora que cai a rede, o no-break entra e ele alimenta pelo no-break, ou se eu faço bypass. Quando é que a gente usa isso?
eu vou fazer uma manutenção no meu no-break e eu não quero derrubar a rede elétrica de alimentação. Então eu vou mudar a chave para o bypass, vou deixar passar a rede elétrica direto para o alimentador, e aí eu fico e aí eu posso desligar o disjuntor do meu no-break e fazer a manutenção nele, mesmo no período de operação. O Davi, ele entra mais rápido, porque assim, ele percebeu a falha chaveia para o no-break. Agora, para ele sair, ele tem que aguardar a rede entrar em sincronismo com ele. E ele não sai imediatamente. Por quê? A gente no dia a dia já aprendeu que quando a rede volta, ela pode voltar com um pico de tensão maior. E aí, nesse caso, o no-break faz isso como uma proteção. E aí ele deixa... Então ele espera a rede estabilizar, entrar num sincronismo, entrar na mesma fase que o no-break, e aí ele libera, aí ele deixa o no-break sai da função de manter a energia e deixa a rede elétrica fazer essa função. Tudo bem? Exatamente, são alimentar as críticas e aí os geradores entram em funcionamento. Isso a gente chama de esse tipo de circuito é o que a gente chama de a melhor estrutura para garantia de energia, porque o que acontece? O no-break ele entra lá para segurar a energia, e quando o no-break entrou, começa lá a dar partida lá no gerador, os geradores começam a gerar energia, e aí dá tempo, quando o gerador entra em sincronismo com o no-break sai e o gerador está alimentando. Então, eu tenho uma dupla camada aí de proteção. Por quê? Acabou a energia, o no-break segura, vem o gerador, começa a fornecer, e na hora que está acabando lá, por algum motivo, está acabando o combustível, qualquer coisa do gênero, o meu gerador sai e o no-break ainda suporta mais tempo para a energia voltar. Então, a área crítica ficar sem energia nessa configuração é muito menos provável do que um sistema só com no-break ou só com o gerador, por exemplo. Olha lá, o hospital tem que... então, e aí as empresas, as concessionárias, ela tem um prazo para poder fazer esse atendimento, não pode ficar muito tempo parado. Então, em 4 horas dá tempo da energia voltar e continuar com todo o suprimento, garantindo o atendimento dos pacientes lá no hospital. Bom, reparo dos no-breaks. Como que a gente identifica os defeitos? Isso são dados estatísticos, né? Na prática, 70% dos problemas está no componente mais complexo, que é o inversor de frequência. Então, 70% dos problemas estão ali, na parte do inversor. Baterias de carregador, 15% das vezes. E isso significa o quê? Que geralmente ou a bateria não está sendo carregada, ou a bateria realmente danificou, e aí pode ser uma série de problemas que possam ocorrer. E circuitos de chaveamento, 10% dos casos, filtros e demais circuitos, apenas 5%. Então, olhando isso, peguei o no-break com defeito. Qual que é a primeira coisa que vocês olham? Ótimo. Aí ninguém caiu na pegadinha. Mas exatamente, a primeira coisa que a gente vai ver é qual é o defeito que está sendo apresentado. E aí eu vou olhar conexão dos cabos, os disjuntores, exatamente. Então a primeira coisa que eu vou olhar é qual é o problema e depois vou olhar a parte de ligação. Para depois sim, e aí eu olhar logs do sistema, verificar outras informações com relação à conexão.
monitor, o alarme do no break tem codificação para alarme, né? Para alarme, então bip curto, bip longo, a gente já sabe mais ou menos o que é, ele já vai trazendo essas informações para nós. Só que, grande maioria dos casos, a gente tem esse tipo de problema. E aí o que a gente vai fazer? Quando a gente vai verificar o no break, geralmente a gente vai trabalhar muito em cima do transistor do no break, transistor de chaveamento. E o transistor ele pode ter 4 defeitos. Ele pode estar em curto, pode estar com uma das portas lá em aberto, então a relação VBE, VCE pode estar em aberto, pode estar com fuga de corrente, e o valor do beta pode estar baixo, ele não está tendo o ganho que ele foi projetado, que ele deveria ter. Bom, os multímetros hoje tem o teste lá do transistor, você pode colocar os 3 pinos lá direto no multímetro, só que é difícil, porque você tem que tirar, depois colocar lá, fixar ele, isso pro TBJ, né? E aí fica meio complexo de mexer. Mas a gente pode fazer isso com a resistência. Coloca ela na escala de 100 ohms, desconecta do circuito, porque é um teste estático, né, um teste parado. Vou desconectar o componente do circuito. Vou medir entre base e coletor, e ali eu verifico. Num sentido, ele tem que dar uma resistência muito baixa. No outro sentido, ele tem que dar aberto. Por quê? A gente precisa lembrar que o nosso transistor ele é um semicondutor. Então tem aqui o P, N e o P. Vou colocar o texto aqui para ficar claro. Pronto. Então tem o PNP. Então a minha base é o N. Minha base é o N. O meu emissor é o P e o meu coletor é o P. Então se eu vier com a ponta do meu multímetro negativa na base e positiva no coletor, nesse caso aqui ele tem que conduzir. Se eu fizer negativo na base e o positivo no meu emissor, ele tem que conduzir. Se eu inverter, coloquei o positivo na base e o negativo no coletor, ele tem que ser um circuito aberto, ele não pode conduzir. E a mesma coisa para o emissor. Então essa é a situação que a gente faz o teste com ohmímetro. Agora eu vou fazer com tensão. Quando eu vou medir tensão no componente, aí ele tem que estar conectado. A gente chama isso de teste dinâmico. E aí eu vou fazer a medição entre base e emissor, base e coletor. E aí eu vou medir os valores de tensão para poder ver o quanto que está oscilando aí, qual que é o valor de tensão que eu estou medindo. E aí com base no manual de serviço do fabricante a gente consegue olhar quais são as informações que a gente pode trabalhar em cima dele, o que a gente pode fazer, né? Deixa eu só ver aqui se peguei o Power Supes. Isso aqui é uma coisa que eu vou falar com vocês. Bom, o Félix comentou sobre o monitor. O monitor, muitos no-breaks, com a necessidade de poder fazer um gerenciamento mais apurado, muitos no-breaks permitem a conexão de uma interface, ou um computador que vai por software ou via telnet. Telnet é uma forma de comunicação. A gente puxar as informações desse no-break com base num software dedicado.
Aqui no caso da Ingetron, a Ingetron é um dos fabricantes de no break. Ó, o Teleste já usou bastante esse mês, isso mesmo. E aí o que acaba acontecendo? A Ingetron fazia isso, a gente conseguia puxar informações do no break. A linha CP também fazia isso com bastante frequência e trazia muita informação para o nosso do equipamento, né? Então a gente conseguia aproveitar bastante essas para fazer a manutenção, poder fazer um trabalho mais dedicado. E aí uma das coisas que era mais divertido em fazer na parte de no break porque no break não é um equipamento que fica parado lá, as pessoas dificilmente vê ele, né? Mas quando vê ele, o pessoal fica com medo, porque eles acham que é uma coisa de outro mundo para mexer. Mas não, é uma coisa comum, é uma coisa que a gente dá a manutenção. Tem toda a parte de segurança que nós temos que tomar cuidado, seguir as recomendações lá da NR10. Ele geralmente não está num lugar fácil de acesso, ele é difícil de acessar. Mas as pessoas quando não, chegou o técnico do no break, aí os caras, nossa, olha, o cara vai mexendo no break. Aí quando chegou o técnico da manutenção da máquina, é o mesmo cara, a diferença é o quê? Não, isso aí todo mundo faz, o outro é mais complicado. Mas é uma visão que as pessoas têm sobre o dia a dia, o tipo de equipamento que você está mexendo, tá? Uma outra situação, cuidado com o banco de baterias. O banco de baterias geralmente tem lá um fusível do tipo NH, que a gente saca ele lá antes de fazer a manutenção no banco. E quando você vai repor esse fusível, ele gera um arco, ele dá um estralo lá na hora que você coloca, e aí por isso a necessidade de manter os EPIs e colocar o óculos de proteção, garantir que não vai a luva, porque aquela faísca queima. Então tem que utilizar os EPIs da maneira adequada, a empresa tem que fornecer, mas vocês têm que ter o cuidado de utilizar sempre os equipamentos de proteção individual. Com vocês eu já comentei do banco de baterias que estourou, né? Eu já falei disso com vocês. Bom dia, Mylon, tudo bem? Já comentei sobre o banco de baterias? Não? O que acontecia? Eu fui chamado para fazer um atendimento no break. Na verdade, o técnico fez o atendimento, aí ele fazia uma parte de inspeção visual. O que é essa inspeção visual? Abre o banco de baterias, verifica se tem uma bateria inchada, alguma coisa do gênero, e o procedimento operacional nosso era: identifiquei uma bateria inchada, troca a bateria, tá? Esse era o nosso procedimento. O que acabava acontecendo? Então, era um procedimento comum, olha, achei lá uma bateria com defeito, eu solicitava a bateria, quando chegava a bateria, o técnico ia lá e trocava. Um belo de um dia, meu técnico deixou aguardando a bateria, esse técnico entrou de férias e fui eu trocar a bateria no banco. Aí você desce lá, vai com todas o material para fazer a troca. Achei lá a bateria, a gente deixa identificado qual que é a bateria para fazer a troca. Achei a bateria que era para trocar. Tira lá o banco, desliga, faz todo o procedimento. Tirei todo o material. Quando eu coloquei a bateria e fui conectar ela no banco, uma bateria do lado dela estourou, explodiu. E eu estava numa sala que a porta era por acesso com cartão. Então, o cara que eu ia atender, me liberou o acesso, fui lá para dentro, fui fazer o atendimento, e a bateria estourou e a porta lá fechada. Bom, o pessoal bate na porta, eu estou sem acesso, não consigo abrir, então não tenho o que fazer, eu fico esperando. Quando essa bateria estoura, as partes dela que saíram, foi buscar onde, né? Justamente o rosto do técnico. Por sorte, eu estava atrás do no break, então
a parte das coisas batendo no no-break e o que foi no rosto bateu no óculos de proteção. Mas o pessoal lá desesperado lá atrás por causa que estourou a bateria. Aí a hora que abriu a porta, não, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, calma, estourou a bateria, eu vou ter que solicitar um novo banco de baterias. E eu fui lavar o rosto por causa do ácido da bateria. A camiseta que eu tava foi pro lixo, porque não passou um tempinho, ficou tudo rasgado e foi embora. Bom, o que surgiu a partir daí? O procedimento operacional de viu uma bateria com defeito, solicita a bateria, mudou. A gente abre um processo lá na engenharia de manutenção e vai começar a entender agora o que aconteceu. Pesquisando sobre informações do fabricante, o fabricante orienta que, se no no-break, bateria estacionária, identificou uma com defeito no banco, o fabricante orientava a substituição de todo o banco. E aí o procedimento era, não, troca só aquela. Nós analisamos o problema, identificamos o que isso podia acontecer. Então vamos sentar lá. A partir de agora, qual que é o procedimento? Identificou uma bateria com defeito, troca o banco inteiro. Então a gente acabava fazendo isso para poder... que aí foi uma mudança que ocorreu devido ao acidente durante o procedimento operacional. Mas percebe que precisou ocorrer o acidente para a gente poder tomar a decisão de como que ia agir. Bom, esse caso aqui, nós temos o nosso esquema do nosso no-break. Então tem vários componentes aqui, percebam que a complexidade dele vai aumentando, vai ficando mais complexa. E a saída para o no-break está aqui, ó. Então quem que manda a saída para a gente? Esses transistores IGBT, Q1 e Q2, manda lá para o nosso transformador, que amplifica para 120, 220, depende do tipo de saída dele. Os 12 volts lá da alimentação, vem por aqui, e a nossa rede está aqui com esse cara aqui. Então vamos olhar como que a gente vai fazer a manutenção em cada ponto, aí vamos identificar cada ponto para saber o que vamos fazer. Então, o defeito e as causas. Queima do FET, o FET queimou, o transistor FET lá, esses dois caras aqui, ó, queimaram. O que pode ter acontecido? Ventilador travado, então o ventilador travado pode sobreaquecer o FET e aí ele acaba queimando. O integrado LM324 está queimado e o transistor Q1 ou Q2 em curto. Então o LM324 é um amplificador, esse cara aqui, um amplificador operacional. Ele pode estar queimado ou esses dois caras aqui entrarem em curto também, isso pode acontecer. Dependendo da configuração, pode acontecer de a gente fazer medidas esquisitas de tensão. Vou dar um exemplo. O ventilador do CP tem lá ele é conectado e ele é usado para fazer a distribuição lá da rede, e ele faz parte do circuito. Se ele estiver aberto, você mede uma tensão muito alta lá no banco de capacitores. E a gente não sabia disso, tirou o ventilador para fazer algum teste lá que a gente estava validando e mediu, nossa, mas está com muita tensão, está gerando energia como esse negócio aqui? Até que o técnico foi lá olhar, vocês estão loucos? Ele só conectou o cooler, vocês estão ficando loucos, só conectou o cooler lá e o problema resolveu. Falou, não, isso aí você não pode fazer a ligação sem o cooler estar conectado, ele precisa estar conectado, faz parte do circuito para funcionar. Bom, quando que eu ia aprender isso? Só quando eu pegasse o CP e visse isso acontecer. Então não tem jeito, tem coisa que é só quando a gente põe a mão lá e fala, olha, aconteceu isso, o que a gente faz? Bom, não tem tensão de saída de 120 volts. Então a tensão de saída aqui não está aparecendo. O que pode acontecer? Problema no meu transistor, não está emitindo, não está direcionando a atenção para eles.
O, o resistor R1 ou R16 pode estar aberto. Se ele abrir, eu não consigo ter a tensão em algum dos pontos aqui, então aí eu vou ter um problema no fornecimento. E pode ser meu transformador também, né? O transformador também pode estar com um problema. E outro problema que pode acontecer, a bateria descarregou. Então, passou todo o tempo lá que o no-break tinha que suportar e a bateria acabou descarregando. Não carrega a bateria. O amplificador LM324 com problema e a bateria com defeito. Isso pode acontecer. Aí a carga e a descarga da bateria pode ocorrer com menos eficiência aí no caso. Flutuação na tensão de saída, ou seja, tá lá, sai 120, depois ele cai para 97, depois volta para 130. Isso pode ocorrer por causa da fuga no transistor Q1 ou Q2, no transistor FET. O circuito de clock, que é o que dá o tempo de chaveamento para o integrado, pode estar com problema. E o conversor também pode estar com defeito. E aí é um problema no inversor porque a gente tem que trocar. E o transformador também pode causar esse tipo de defeito. Ruídos na saída, geralmente está relacionado com o capacitor, C3, C5, C4 em fuga, em curto ou em fuga, né? Então cadê o C3, C4, C5? C3 está aqui, C4 esse cara aqui, e o C5 esse cara aqui. Então esse e esse, ou esse com defeito, e aí ele vai gerar um ruído, vai bom lá no seu no-break. E é um barulho, é um defeito e é um barulho chato de ficar ouvindo, então isso pode acontecer. Bom, de no-break vocês percebem que não tem muito que ficar mexendo. A gente viu lá atrás a questão do chopper, a questão dos inversores, como que a gente analisa e faz a manutenção neles no dia a dia. E aí, tudo aquilo que a gente viu vai para o no-break com uma outra característica, uma outra forma. Então não tem muito que eu ficar mexendo no no-break. Olha, não está retificando, medir lá a tensão, não está vindo tensão DC. Pode ser um problema no meu retificador. Não está carregando bateria. O carregador está mandando tensão para a bateria? Tá. Beleza, está mandando tensão. Então significa que a bateria recebe tensão. Se não está carregando, provavelmente é problema de bateria. Não está mandando a tensão para o carregador. Então não está mandando tensão para o carregador. É o circuito do carregador que está com problema. Vamos verificar o circuito. E todo esse processo de manutenção no no-break, ele vai passando como você vai fazendo da mesma forma que a gente viu em manutenção em qualquer tipo de circuito. Pega o defeito, identifica qual é o problema mais provável e vai isolando o defeito até chegar no ponto correto. Só uma pergunta que aí eu gostaria que vocês respondessem. Qual que é a diferença entre no-break e estabilizador? Ótimo, perfeito, Davi. O estabilizador ele vai estabilizar a tensão, garantindo que as variações que ocorram na rede elétrica não sejam percebidas na rede estabilizada. E o no-break ele tem a função de suprir a falta de energia, uma falta da concessionária. Tudo bem? Ficou claro aí para vocês?
Ótimo. O Félix colocou bem, um armazena a carga para poder fornecer isso depois, e aí ó, o outro ele mantém a estabilidade da linha para não ocorrer variação de tensão. Perfeito. Bom, pessoal, hoje para no Breaks era essa o conteúdo, era isso que eu precisava passar. Pode me mandar no e-mail, quem quiser entregar as atividades no e-mail. O link lá da atividade vocês conseguem mandar também para a gente poder fazer o gerenciamento das avaliações de vocês. Dúvidas? Pode perguntar, fiquem à vontade. Eu ia compartilhar o link para vocês. Deixa eu pegar aqui o link só para... link. Esse link aqui, ele é da Energy Power, tá? E aí esse link vocês podem pegar os manuais deles para poder ver como que tá o dia a dia desse caso. Então eu vou adicionar o link aqui, o URL Energy Power. É Enger Power, né? Enger Power. Enger Power não, Enger Power. Então podem acessar, dar uma olhada ali. Tem, na parte de downloads dele, tem downloads dos manuais de manutenção, tem downloads do manual de sistema deles, que vocês podem entrar, verificar. E foi esse fabricante que mostrou a parte do IoT pra gente, tá bom? Beleza? Pessoal, bom dia, bom final de semana. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode chamar que a gente vai conversando.